Bom, Moisés. Abraço, Moisés fica Tony. aqui no bastidor com a gente e a gente vai aqui para o nosso papo. Não percamos um segundo. Cláudia, deixa eu te agradecer muito. Cláudia Ferreira, que também é conhecido como Cláudia Guerreira. Essa é uma guerreira. Só de nascer no Brasil já é uma guerreira. E Júnior Yanomami, a gente vai fazer um pouco um balanço de como estão as coisas no território Yanomami, depois de tantos processos terríveis que a gente passou, que a gente noticiou, e ao mesmo tempo eu quero já pedir para a comunidade aqui para colaborar com a Cláudia Ferreira, porque ela foi para Roraima sem nenhum financiamento, está indo com a cara e a coragem, e ela pede colaborações aqui, para quem puder colaborar, chave Pix da Cláudia Ferreira está aqui, eu coloquei no bate-papo, vou colocar outros momentos aqui na tela para vocês, para a gente contribuir com essa ação de ativismo tão nobre que a Cláudia faz, tantas dificuldades, tantas intempéries por esse Brasil, e agora ela está no território Yanomami. Eu vou começar, Júnior, querido, queria que você desse a parcial da situação do território nesse momento. As melhorias prometidas pelo governo federal chegaram aí? Tudo bom? Tudo bom, bom dia. Então, é uma honra, de novo, participar aqui contigo. Eu acho que é importante esse diálogo, conversas, sobre a terra indígena Yanomami. Então, hoje, o governo federal fez um trabalho muito importante, dentro da terra indígena Yanomami, onde tirou todos os garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. Eu acho que mais de 98% o governo tirou os garimpeiros, a casa do governo, atuando dentro da terra indígena Yanomami, várias operações, ainda alguns garimpeiros estão resistindo sair, entrando de novo, então esse é o trabalho do governo, está sendo muito importante, na vida do povo Yanomami, e hoje estamos retornando à nossa vida como era, retornando a vida social, bem-estar. Então, esse é o resultado. E hoje aqui em Surucucu, um hospital grande, que o governo, com apoio da sociedade, CUFA, Central Única das Favelas, que fizeram essa campanha para fazer o hospital, primeiro hospital, acho que é do mundo, está sendo construído aqui dentro da floresta, Então, isso já é um resultado muito importante para o povo Yanomami, onde vai ser atendido a população, região, mais de 12 mil Yanomami que vai ser atendido aqui, porque a terra indígena Yanomami ele é complexo, é o tamanho do Portugal, um país Portugal, então por isso para chegar aqui é somente avião, Mas por isso está chegando, esse hospital, e o governo vai estruturar, vai colocar todos os equipamentos dentro desse centro de referência, que está sendo construído para atender a população, Hoje estamos felizes, retornando, ser feliz de novo, a população se organizando, plantando todos esses nossos alimentação. Querido Júnior Yanomami, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para a Cláudia. Cláudia, querida, eu já vou fazer uma pergunta para você, mas antes eu quero ouvir do Júnior Yanomami o seguinte: os garimpeiros foram expulsos, você falou 98%, eu lembro deles terem voltado e depois foram expulsos de novo. Como é que está essa situação do garimpo? Então, o caso do governo aqui em Roraima, o presidente Lula criou, casa do governo que se centraliza a força dos policiais, Então, casa do governo em 2024, desse início, eu acho que a gente não tem novos registros, novos carimbos. Então, 98% o caso do governo expulsou, tirou todos os carimpeiros, Mas ainda tem
poucos, né, garimpeiros que estão escondidos dentro da floresta, né, no país vizinho. Eles são insistentes, né? Eles voltam, eles né? são resistentes, mas mesmo assim, acho que a Casa do Governo está mostrando a força, né, do governo federal, principalmente o Exército, né, que o Exército fazendo operações à noite, né, a Força Nacional fazendo operações na estrada, né, Polícia Rodoviária Federal fazendo operações, né, nas rodovias, né? Então, isso é um trabalho conjunto que está tendo resultado. Então, hoje, aqui nessa nossa região, não tem novos registros, né, de entrada dos garimpeiros, né? Então, isso é a nossa felicidade. Deixa eu perguntar para a Cláudia. Cláudia, chega juntinho aqui da tela para você responder para mim. Que bonito ver vocês dois juntos aí. O que você encontrou aí, vinda da Bahia, né? Que você partiu para território Yanomami. O que você viu, a melhoria que você enxergou? O que você pode relatar para a gente, por favor? Cláudia Ferreira. Conde, primeiro, no seu coração. Você sabe que eu amo você, eu respeito você demais. Eu até tietei você aí no chat, né? O canal, a Dayana, que é igual eu sempre falo para o Júnior, isso foi falado aqui, que no momento mais difícil, mais tenebroso, que raríssimos portais, eu falo da nossa bolha de esquerda, abrir as portas para uma pauta dessa, nós tivemos a felicidade de ser talvez pioneiros nisso. Quantas vezes você recebeu o Júnior, nos recebeu aqui, sempre deu total liberdade e espaço. Então, assim, eu sou muito grata a você e a todos, mas você foi o primeiro, né, que abriu. Então, agora que nós estamos na parte boa, eu tenho uma honra histórica, um orgulho, meu coração está em festa de você ser o primeiro. Cara, nós temos história, não tem jeito não, você não vai conseguir se livrar de mim. Então, a primeira live aqui dentro é com você. Então, eu acho que a ancestralidade aí trabalhou muito. E aqui, não conhecia pessoalmente, nós somos amigos há 5 anos. Veja o que você está proporcionando, você está mostrando, registrando isso é muito sério e maravilhoso. Então, como você disse que eu encontrei aqui, para chegar aqui, eu peguei 3 aeronaves, para começar. Umas 4 horas de ônibus, porque eu moro na região extremo sul, e o aeroporto mais próximo de mim é Porto Seguro, e eu quis ir de ônibus, porque tinha muito tempo que não andava para a aventura ficar completa. E aí cheguei em Porto Seguro, eu saí da minha casa às 5 horas da manhã, cheguei em Porto Seguro, Brasília, Boa Vista, aeronave particular de pequeno porte para cá. E o que eu encontrei aqui é algo assim gigante. Primeiro, a emoção de estar aqui, que já é algo indescritível. Eu mandei para você algumas imagens ontem, então isso eu não consigo explicar assim. Mas o que eu encontrei aqui é, primeiro, as crianças. As crianças estão saudáveis, elas estão gordinhas. Você não tem noção da força-tarefa que é montada aqui dentro para operar isso tudo. É uma máquina gigante, muitas mãos. E parabenizar, primeiramente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um homem que pensa no povo, que pensa nas minorias. Não adianta o Lula, ele é uma entidade, ele é diferenciado, porque o que aconteceu aqui, ele veio aqui, viu, ele veio na tragédia, que o Júnior pediu socorro nas redes sociais, ele viu. Hoje, eu tenho a felicidade de testemunhar uma obra pronta, não é que está no papel, não, Conde. E parabenizar a CESAI, o Ministério da Saúde, o SUS, né, o governo federal e todas as parcerias, a CUFA, como o Júnior colocou, e todos os parceiros, dessa grandiosidade que é uma obra pronta, praticamente. Ela está na fase final, que é um hospital. Podem consultar o Google, não tem país do mundo nenhum líder político no planeta, nenhum liderança, presidente, chefe de Estado, pensou no povo nessa questão indígena. O presidente Lula está construindo, com parcerias aqui dentro, um hospital de ponta, Conde, com heliporto. Ontem, nós testemunhamos um flagrante de madrugada, na madrugada de domingo, uma aeronave do Exército, né, Júnior? Para vir aqui recolher um curumim, uma criança e um adulto, para levar para a capital, porque tem médicos aqui dentro, tem uma equipe aqui dentro de assistência, nutricionista, tudo que você pensar tem aqui dentro para assistir.
Cláudia, querida, deixa eu trazer aqui a reação do nosso público e fazer mais uma pergunta para o Júnior Yanomami. E mais uma vez aqui pedir para vocês colaborarem com a Cláudia, que está fazendo essa viagem aqui para o território Yanomami com a cara e a coragem. Não tem financiamento de ninguém, então ela precisa da colaboração das comunidades democráticas aqui que nos orbitam. E eu quero dizer para você, Cláudia, o seguinte: eu vou divulgar o teu Pix também na minha live da noite. Fica tranquila que você vai ficar bem aí, viu? Para fazer o trabalho que você faz com tanta excelência. Fabinho está dizendo aqui, não, isso aqui era um comentário sobre o astronauta, isso aqui eu vou mandar para o Moisés. Beto Silva está falando, Pix enviado para ajudar a nobre causa da Cláudia Ferreira, dos indígenas brasileiros. Ali, Oliver. Gente, vamos ajudar a Cláudia com Pix de qualquer valor. Eu já fiz a minha contribuição. Obrigado aqui, Rosângela Kirst, está aqui colaborando conosco. Kátia Conde, qualquer pessoa pode visitar o Zé Yanomami? Essa pergunta eu vou deixar para o Júnior responder. E essa outra aqui também, da Luísa, pergunte se tem internet via satélite e se tem implantado energia solar. Será muito bom para a saúde e educação. Júnior, como é que está a infraestrutura, querido? Você está falando aqui com a gente por uma internet qual? Da Starlink? Explica para a gente. Sim, é Starlink. A gente recebemos esse Starlink doação, né, que é um jornalista, fotógrafo, o Gabriel Jaim, né, que ele sempre está fora do país, né, fotografando as guerras, né, os sofrimentos, né. Então ele doou esse internet para a comunidade. E outros parceiros também doaram a painel solar, né, onde estamos aqui falando, né? Então é isso. Mas para visitar a terra indígena Yanomami, ele é complexo, né? A gente tem que mandar muitos documentos para a FUNAI dá ciente e organizações leva, né, para visitar a terra indígena Yanomami. Mas a terra indígena Yanomami é longe, né? O custo é muito alto também, né? Aeronaves é caro, mas tá para se organizar, tá para vir. Organização, é claro que não é fazer turismo no território Yanomami, né? É uma outra pegada, mas é que desperta a curiosidade das pessoas. Acho que a nossa internauta aqui se remeteu exatamente a isso, quer dizer, conhecer, até para produzir também, acho que é importante, Júnior, uma vitrine no sentido de que os problemas sejam denunciados. Voltando com você, Júnior, fala um pouco mais desse hospital. A Cláudia quer falar. Fala, Cláudia, por favor. Eu não sei se vocês estão escutando barulho, aeronave. Estão ouvindo? Não, porque o aplicativo ele elimina o barulho de fundo. Mas estão passando aeronaves aí, nesse momento. É uma média, o que eu me informei, Júnior pode falar melhor? Não estão ouvindo. Não dá para ouvir, pelo menos eu não consigo ouvir. É uma média de 20 a 25 aeronaves diários aqui, diário. Levando suprimentos e questões do hospital? Logística da construção do hospital e dos funcionários que estão aqui, da própria logística funcional. Júnior, fala um pouco mais do hospital. Como é que está sendo essa estruturação aí toda? Então, o hospital tá muito bonito, né? Tá quase finalizando, só estão fazendo reparos, pinturas, né? Agora a CESAI abrir o processo de compras materiais, né? Para equipar, né? Colocar macas, colocar o medicamento dentro dela, né? Então o hospital está saindo muito bonito, sabe? Acho que é a primeira vez que a gente está vendo isso. E já está Júnior, já tem pacientes lá dentro sendo cuidados? Não, ainda não. Ainda a gente não tem um paciente dentro dela, né? Mas a gente está esperando o próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ou o presidente Lula, vem para entregar para nós, né? Aquele ritual que as autoridades fazem, né? A inauguração, né? Para poder fazer isso. Eles se entregando, acho que já vão colocar
os pacientes para ser atendido nesse hospital. Mas, para isso, a gente estamos tendo diálogo com o Ministério da Saúde, qual nível exatamente vai ser centro de referência, porque a saúde indígena do Brasil e Yanomami, ele é nível de atenção básico, né? Não nível alto, médio, complexidade, né? Então, por isso a gente tem que ter essas autorizações especiais, né, próprio governo federal, né, que pessoas que dão autorização, mas para isso estamos se organizando. Eu estou tão feliz de estar falando com o Júnior e com a Cláudia aqui, porque eu me lembro do aperreio que a gente passou naquele momento, de mortes, de crianças morrendo, desnutridas. Foi uma coisa assim de uma tristeza imensa para todos nós e de uma apreensão muito grande. E agora eu posso ver que as coisas estão sendo encaminhadas. Antes de passar para a Cláudia mais uma vez, Júnior, eu queria que você falasse, além do hospital, quer dizer, na verdade, deixa eu antecipar uma questão aqui. A saúde do povo Yanomami, como é que está? As crianças agora, você não tem mais incidência da desnutrição? Em que nível que está a saúde dos idosos, dos mais fragilizados? Então, hoje o governo antes, né, outro governo passado, que eu não gosto de falar o nome dele, né, tinha mais ou menos 260 profissionais de saúde. Hoje, o novo governo, o presidente Lula, mandou contratar mais de 2.300 profissionais de saúde, todos os tipos, né? Então, médicos, nutricionistas, todos estão espalhados dentro do território Yanomami, né? As comunidades que nunca foi atendida, agora eles recebem esses atendimentos, e a desnutrição acabou, não tem mais, mas ainda estamos enfrentando alguns casos de malária, né? Malária, ele porque os carimpetos deixaram muitos buracos, né? Então, tem que lutar diariamente, né, para acabar com a malária. Mas eu tenho equipe profissional de saúde já fazendo estudos, né, como acabar, fazendo borrifação dentro da floresta, né, aí, tendo muito cuidado, né, com todas as autorizações de especialistas, né, o Fiocruz acompanha, né, todos esses trabalhos que para a gente enfrentar a malária. A malária ainda a gente vai enfrentar alguns tempos, né? Mas com essa força-tarefa vamos vencer. A malária, independentemente, quer dizer, o garimpo pode até prejudicar, né, o combate à malária também, mas é algo que é estrutural da região. Cláudia, fala mais um pouquinho do que você encontrou aí no aspecto, quer dizer, humanitário. Você conversou com as pessoas, com os indígenas, com os Yanomami. Conta para a gente como é que foi isso aí um pouquinho para a gente. Uma coisa também que eu gostaria de colocar é parabenizar e agradecer o nosso secretário da CESAI, Weber Tapeba, que é o secretário, né, da CESAI. Ele é o ministro da saúde indígena, tipo, para as pessoas entenderem melhor. E parabenizar também a ministra Nízia Trindade, porque isso começou com ela, né, e o Padilha, como grande profissional que deu sequência e está na situação que o Júnior contou para você agora, mais de 2.000 profissionais contratados. As crianças, Conde, uma curiosidade que eu quero colocar, só para você entender a grandiosidade e dimensão disso, as crianças, elas são muito curiosas. A gente tem muito cuidado quando vai fazer a live, igual você próprio falou isso comigo no privado, elas são muito carinhosas, então elas querem ficar abraçando o tempo todo, então, assim, é um cuidado que tem que ter, mas elas, a autonomia delas, mas o adulto é que tem que saber como conduzir. E aí, eu abrindo o meu celular, e apareceu um vídeo do presidente Lula, e um curumizinho apontou o dedo e riu. Aí falou Lula. Eu falei, você gosta do Lula? Gosto do Lula. Falei, Lula bom, Lula bom. Aí eu falei, Bolsonaro mal, homem mal. Então, eu acredito que isso é dos pais, né, dos mais velhos, do próprio Júnior, passa para eles quem foi lá atrás e o que é agora. Aqui, eu encontrei uma médica cubana que está no Brasil desde 2014. Aqui dentro, você, assim, uma live só não dá para falar.
14. Tudo Meu que, Deus. assim, tudo de maravilhoso que está acontecendo aqui dentro. E, assim, as mulheres, elas têm um papel muito, 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 muito importante no povo Yanomami. Eu gostaria de dividir com você uma situação. No dia que nós chegamos, Júnior chegou muito cansado, porque o Júnior ele trabalha muito, muito, muito. Cansado. Aqui é a sede da URI, tá? Então, para as pessoas saberem também, historicamente, vocês estão assistindo, nós estamos aqui nessa instituição que denunciou, que tanto foi protagonismo de tudo que está acontecendo agora, porque foi essa pessoa aqui que saiu para fora daqui para denunciar para o mundo o que estava acontecendo. Se não fosse ele, talvez essas ações todas não estariam acontecendo desta forma. E aí, ele chegou, aqui tem uma caixinha de som da JBL, acho que é isso, e ele sentou no dia que ele chegou. Todos, eles vão no aeroporto receber, abraçar homens, mulheres, curumins, e com peso, porque a pista é 700 metros de distância e nós trouxemos muita coisa. E ele carregando peso, só tem um quadriciclo aqui para fazer esse trajeto. E aqui o Júnior reuniu toda a comunidade, todos os homens, os guerreiros, e ele ligou o notebook dele e ele estava traduzindo para eles a votação do PL da devastação. Isso é muito curioso você saber. Falava em português e ele traduzia, ou seja, eles não estavam lá, mas eles têm ciência, sabe tudo o que aconteceu, narrado por esse cidadão aqui. Gente, eu estou emocionado e arrepiado. Eu realmente conversei com a Cláudia, porque ela me mandou vídeos lindos e eu queria muito ver as crianças Yanomami circulando, só que o YouTube tem uma política para a imagem de crianças que não permite que a gente mostre as crianças aqui. E não é só questão só do YouTube, é questão pessoal. Não é do YouTube, é uma questão que faz sentido e tudo mais. A gente podia pensar num formato, numa rede que permita e tudo mais, para a gente mostrar isso. Aliás, Cláudia, eu deixo já aqui, inclusive para você e para o Júnior, façam os registros aí, querido. Você faz um documentário dessa tua passagem pelo território Yanomami. Realize um documentário. A gente ajuda você a financiar aqui. Pegue todas as imagens, converse com as pessoas, faça as entrevistas. Eu tô emocionado também pelo seguinte, Júnior, passando para você, querido, que é a gratidão, né, do povo Yanomami com relação ao governo, com relação à postura do presidente Lula. E queria te perguntar, que é muito bonito isso, né, as pessoas terem essa disposição, as crianças, de agradecer, de reconhecer. Isso é uma lição para o Brasil. Postos avançados no território Yanomami. A gente falou muito do hospital, mas tem médicos também que estão espalhados, estão dentro do território. E eu queria saber um pouquinho sobre isso. Tem médicos, parece que são 80 médicos, que é o programa Mais Médicos, né, que do governo estão atendendo todos os territórios Yanomami. Cada unidade básica de saúde, né, tem 2 médicos, né, onde tem o mais grande, população Yanomami, tem 4 médicos, né? São os médicos também são do outro país, né? Que é cubano, principalmente, outros médicos venezuelanos. Então, eles atendendo como diferenciado, com respeito, né, à população Yanomami. Então, eu acho que esse é o trabalho que os médicos estão fazendo, um trabalho bem interessante, sabe? Eles têm muito cuidado, né? Mesmo assim, eles não sabem a língua, eles chamam outro que fala a língua Yanomami para poder traduzir. Tem que fazer isso, tem que tomar isso, porque esse paciente da grave, vamos remover para Boa Vista, porque às vezes não tem estrutura para segurar esse paciente para Boa Vista, porque não tem muitos recursos também, né? Só tem recursos em Boa Vista. Então, esses trabalhos dos médicos salva vidas, né? Então, junto com a equipe, profissionais, né, principalmente os técnicos de enfermagem que estão linha de frente, né, visitando as comunidades, mais distância, 2 horas, 4 horas, andando dentro da floresta, né. Então, esse é o trabalho, o resultado dos profissionais de saúde, né? A gente reconhece o trabalho que estão fazendo, né? Enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratórios, né? Que estão segurando a ponta, né? Depois
vão sendo encaminhados para Boa Vista, né? Eu acho que isso é um resultado muito importante que está saindo. Sempre cercado de afeto e de reconhecimento e de espírito democrático. Todas as ações que transcorrem aí no território Yanomami, eu estou profundamente feliz. Infelizmente, nosso tempo aqui esgotou. Eu vou pedir para a Cláudia dar um recado final. Cláudia, parabéns, hein? Que momento fantástico. Vocês vão voltar aqui, espero que vocês aceitem meu convite, já feito aqui antecipadamente, para a gente trazer mais detalhes de tudo que está acontecendo aí. Então, passo para você a palavra, deixar o recado final aqui para a nossa comunidade. Tá, duas coisas bem importantes, vou falar rápido, porque eu aceito sim voltar. A segurança dele no passado, o Júnior era muito ameaçado e não tinha uma segurança. Hoje ele tem uma escolta da Força Nacional, ele anda em Roraima com 2 seguranças, uma viatura da Força Nacional. A gente vai no supermercado fazer compra, eles estão empurrando o carrinho. Vamos no restaurante almoçar, eles estão numa mesa ao lado. Porque a cidade de Boa Vista tem um garimpeiro como símbolo da cidade. Tem um comércio que tem um nome, chama Rua do Ouro. Só comércio de ouro. Então, daí vocês imaginem a problemática disso. E esse governo do presidente Lula garante essa segurança, que ele não tinha no passado. Hoje ele tem essa segurança. Então, isso é um ponto. A outra questão é convidar a mídia democrática, progressista desse país, para nos procurar o Júnior e buscar se informar, porque tem muitas ações gigantes aqui dentro acontecendo, e não é só aqui, é no território inteiro. Eu tenho muita coisa para falar do Sim. que nós colhemos aqui, e é muito rico e importante até mesmo para a sociedade saber e acompanhar o que é justo, porque tem alguns que ficam falando em verdades, isso não vem ao caso agora, mas a sociedade precisa conhecer um pouco sobre o povo Yanomami e todas as ações do governo federal que estão sendo feitas aqui. E eu só queria, mais uma vez, agradecer ao Júnior, agradecer a você, dizer para a sociedade que o Júnior, eu entendo e acho que o Júnior deve se candidatar, ele precisa, inclusive, para a própria proteção, segurança, porque ele é um líder grande aqui. E eu acho que ele é do nosso Partido dos Trabalhadores, como nosso secretário, o senhor Weber Tapeba, é uma liderança política do nosso Partido dos Trabalhadores, o Júnior é filiado no Partido dos Trabalhadores, nós somos madrinha dele de filiação, inclusive, e acho que o próprio partido deveria chamar ele para conversar, porque ele é uma liderança grande dentro dessa comunidade. Então, eu gostaria de deixar esse apelo. Olha a Cláudia Ferreira aí, a Cláudia Ferreira guerreira, que traz essas informações tão preciosas. Acho que o Júnior quer dar um toque, mas antes de passar para o Júnior... Um beijo para o João Pedro e agradecer todos os amigos, parceiros, João Pedro, ele está dizendo aqui, Conde, por favor, mande meu abraço para a Cláudia, amo muito ela. Um beijo para você, João Pedro, querido. João ensina aqui o perfil do João Pedro, que está sempre, que é nosso amigo querido aqui de toda a comunidade. Júnior, quer dar um recado final? Não, só quero agradecer, Conte, você, né? Eu acho que esses lives, essas informações é importante para nós, né? Para a associação, para a comunidade Yanomami, né? Acho que é importante a gente falar sobre passados que aconteceu Yanomami, né? Para a gente evitar que aconteça de novo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque dentro do Congresso Nacional os deputados estão sempre ameaçando os direitos dos povos indígenas através dos projetos, né? Como aconteceu isso semana retrasados, né? Os projetos foram aprovados. Então é isso. Muito obrigado. As nossas portas estão abertas, essas portas que você sempre abre para nós, né? Agradeço. Fiquei muito feliz, mas que se deixe aqui um recado, quer dizer, felicidade pela situação ter melhorado, mas a luta só está começando, né, Cláudia? Com certeza. Você falou, nós não podemos baixar a guarda nunca dessa situação. Como os parentes Makuxi falam, a luta continua. Companheiro. A luta continua. Como o tempo acabou, depois das informações que eu passei para você, e a gente seria um prazer retornar, mas eu gostaria que você colocasse para o público a questão da água, avisar que os Yanomami hoje bebem água na torneira potável dentro da comunidade. Você vai voltar aqui para contar essa história para a gente. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui no Giro das 11. Giro volta amanhã, às 11 horas. Obrigado. Continue com a gente. Valeu!